Pessoal, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, de estar falando aqui para o Senhor. É uma fala que tem que ser muito rápida quando em relação à extensão do assunto, mas eu espero que todos entendam a importância. Como foi dito, eu sou representante da causa animal, da SOS Animais, e hoje eu vim falar para vocês sobre o tema bem-estar animal e social. Sim, porque é impossível eu falar de causa animal sem falar do social. É impossível ter uma sociedade mais justa e equilibrada, empática, se eu não tratar a causa animal. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, que na verdade nem eu estava apresentado, só para apresentar os tópicos, mas é o seguinte, hoje temos aqui vários representantes da causa animal, protetores, eu vou falar desse assunto também, alguns tiveram infelizmente que ir embora. E eu sei que vocês esperam um posicionamento muito rígido da minha parte em relação ao nosso município, que está numa falha muito grande. Mas eu quero deixar muito claro que hoje essa fala minha vai ficar gravada e que eu gostaria que nós desconsiderássemos toda vez que fomos deixados de lado, quando fomos às vezes à prefeitura, pedir para conversar, eu inclusive, já fui bastante mal recebida em relação à causa animal, onde eu tinha alguns posicionamentos que não é gerado para a mas que grupos de não estudo e muita vivência, e que esses posicionamentos eles iriam agregar muito em relação à nossa situação municipal. Mas hoje eu quero deixar para trás toda essa situação desagradável, todo esse crescimento em relação à causa animal, e firmar publicamente o compromisso de que Moriaé deseja resolver esses problemas, nosso prefeito deseja que a cidade seja referência. Então, sim, nós da causa animal estamos dispostos a dar um novo passo. E eu vou contar muito com os senhores vereadores. Então, vamos esquecer esse passado que nós foi muito ruim e vamos dar um novo passo. Lembrando que, infelizmente, se isso não for acatado, esse nosso pedido de parceria, digamos assim, nós também iremos buscar outros meios. Mas, primeiramente, vamos dar um passo amigável. E o meu tema aqui hoje, e essa frase ela vai elucidar muito bem, é que amar os animais é um privilégio, mas respeitá-los é um dever de todos. A minha discussão hoje não é quem ama os animais, mas sim o direito que eles têm de ter e ser respeitados. E esse direito, ele é pautado tanto na lei dos homens, nossa Constituição, leis estaduais, federais, municipais, e também na lei de Deus, onde fica muito claro que Deus deixa como nossa obrigação zelar, cuidar, proteger e prover aquilo que os animais precisam. E, inclusive, não só uma orientação bíblica, mas uma promessa de longevidade na vida, porque Deus deixa claro que prolongará os dias na terra daquele que cuida dos animais. Então, acho que já ficou muito claro que cuidar dos animais ele é amparado por diversas esferas, e os animais são deles. Comentar também que uma sociedade sem o bem-estar animal é sinônimo de estupro, feminicídios, pessoas agressivas e assassinatos em série. Sim. 80%, me corrigir se eu estou errado, dos fatos acima começam nos animais. Esse estudo é um estudo do FBI. Quando eu falo de uma sociedade com menos criminalidade, menos assassinatos, isso impede sim eu estar tratando da causa animal. Porque os animais, na nossa escala, são os seres mais vulneráveis. E todo mundo que começa fazendo alguma maldade, como feminicídio ou um assassinato brutal, ele vai começar em animais segundo o FBI. Não é o que eu estou falando. Então, tratar as nossas crianças e adolescentes quando chuta um cachorro ou quando faz uma maldade, significa que eu estou prevenindo que a minha sociedade seja uma sociedade cruel. Não é normal uma criança ou um adolescente fazer mal aos animais e ficar por isso mesmo. E as crianças acabam replicando, a gente tem um desequilíbrio ambiental e também do planeta. Só começando o slide anterior, eu falava sobre o bem-estar animal e as consequências boas que isso traz. Eu tenho diversos relatos de mães que adotaram animais comigo, mães de crianças especiais, essas crianças não falavam. E quando adotou um animal, a criança começou a se desenvolver e falar. Eu tenho casos de idosos que não tinham uma rotina saudável, preguiça de sair da cama, não tinham estímulo de vida. E após adotar um animal, essa pessoa começou a ter uma rotina saudável e decorrência da adoção. Então, a gente ensina a adoção dos animais salvam vidas.
E eu também tenho relatos de pessoas em depressão que saíram da depressão pelo motivo de que tinham alguém que dependia deles, e esse alguém eram os animais. Então, é indiscutível a bênção que os animais são para nós. Cuidar dos animais também é cuidar de pessoas. E aqui eu faço um clamor aos vossos senhores vereadores. Gente, isso é muito sério. Eu não estou pedindo apenas para vocês olharem para os animais, para as pessoas. Eu estou falando de protetores em depressão, protetores sobrecarregados que deixam de comer, de viver, terem relações sociais devido à sobrecarga. E eu convido vocês a não fazer uma visita no nosso centro de zoonose, porque a nossa proteção não é linda. O centro de zoonose é bonito, é bem estruturado. Mas eu quero contar a vocês para a gente fazer visita na casa dos protetores. Dos protetores que deixam de comer para sustentar os animais. Gente, vocês acham que alguém gostaria de ter 60 animais dentro de casa? Vocês acham que alguém gostaria de se privar das coisas da vida simplesmente porque eu não quero? Não. É porque os protetores estão fazendo o papel do município. Isso é inadmissível. Então, vocês foram eleitos pelas pessoas. E eu peço a vocês que honrem cada voto de confiança. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que votaram em vocês, senhores vereadores, têm um animalzinho em casa. E muitas dessas pessoas provavelmente é um protetor que está passando necessidade para cuidar desses animais. Eu, Vanessa, nem sou eu na fila do pão. Eu sou apenas representante de das nomes da nossa região. Nós temos inúmeros protetores independentes. Eu tenho contato na legislatura, fiz um levantamento rural de mais ou menos 70 pessoas. Pessoas que me mandam áudio pensando em suicídio. Porque não aguenta mais, porque não sabe se for necessidade de comer para o animal. Pessoas que passam na rua e a cada esquina tem um animal abandonado, uma favela cuidando. Gente, isso é papel do poder público. Vocês vão entender porque isso é legal. Então, hoje o meu clamor não é os animais, mas por essas pessoas. Se nós formarmos hoje a nossa representatividade na rede social, eu estou falando de quase 30 mil pessoas. Quase 30 mil pessoas que, quando a gente posta um vídeo lá, estão em desespero. Eu tive que fazer uma adaptação separada, porque eu não aguento mais as pessoas clamando por alguma mudança na cidade. E como eu disse, nós não estamos pedindo um favor, e a defesa do município é uma causa social que está ligada a diversas outras esferas, saúde, educação e também a nossa segurança pública. Hoje o papel da ONU, na verdade é o papel da ONU, apoiar o município, com ideias, com eventos, para dar um plano, não é para fazer o papel do município. E nós vivemos essa realidade. Eu poderia falar de dados e vários assuntos na nível gratuito, mas nós estamos falando de Mulheré. Hoje, Mulheré só não está em pior decadência porque existem os protetores independentes. Se não existissem os protetores, eu não sei onde a gente estaria. Então, é graças a essas pessoas que vêm lutando e vêm fazendo de tudo para ajudar os animais que estão passando nessa pior. Eu recebo, em média, mais de 20 pedidos de socorro por dia. Eu recebo. Imagina os outros protetores, não é só eu que atuo aqui. A gente tem, né, o nosso vereador que é da causa animal também, provavelmente recebe uma demanda muito grande de pedidos. Esses pedidos, gente, nós não verificamos aqui. Pode passar por gente? Esse primeiro caso aí é uma cadela que foi atropelada no sábado à noite. E aí eu vou começar a entrar um pouco no assunto do município, e que eu peço perdão porque na fala não estou rapidinho, mas é que é um assunto muito complexo. Se eu explico para vocês, vocês não vão querer entender a ligação da causa com a sociedade e a nossa situação atual. O nosso centro de zoonoses hoje, ele é ótimo para zoonose. Só que a nossa demanda da cidade, 80% da nossa demanda de causa animal não é zoonose. Zoonose, gente, são doenças transmissíveis aos seres humanos, como raiva, leishmaniose e outras doenças. Não é o nosso cenário hoje. O nosso cenário hoje, nós precisamos trabalhar a questão de abandono, animais atropelados, outros tipos de doenças. O centro nós faz alguns atendimentos com consultas para testes de manhã, mas é só no horário da manhã. E eu quero falar o seguinte, já vou falar essa fala de uma vez. Eu não estou hoje, o meu intuito aqui não é criticar o serviço que está sendo oferecido, porque apesar de eu ter tido muitos atritos, porque eu sou da causa e eu corro atrás, isso é natural, a gente tem atrito com os servidores, eu também sei reconhecer que alguns serviços que estão sendo oferecidos pela prefeitura, como zoonose e também a castramose, estão sendo oferecidos de boa assistência.
Então, eu tenho que dar os parabéns para aquilo que está sendo feito, eu tenho um bom relacionamento com os funcionários, na medida do possível que eu peço, eles me atendem, mas eu estou querendo dizer que nós temos uma lista de itens que precisam ser exigidos pela lei para que a gente resolva esse problema. Então, só tem uma lista de 10 exigências, eu não preciso de duas, eu não estou dando dinheiro, então eu não vou continuar os serviços oferecidos, eu estou clamando que seja feito o que não está sendo feito, e que é dever do município. Então, olha só, no sábado à noite a cadeira é atropelada. Não é só vergonha. Quem vocês acham que paga, que resgata, que atende? Protetor. Porque da noite para o dia, decidiu que os centros zoonoses não iam fazer mais efetivo. É a mesma coisa que, por exemplo, chegasse uma gestão do Hospital São Paulo e eu vou entender e falar assim, não pode passar criança, porque nós não atendemos mais esse tipo de coisa. Foi esse livro. Segunda opção, gente, é uma cadela que era de tutor. Esse tutor não tinha condições de tratar o seu animal. Então, aí também eu venho clamar aos senhores vereadores uma outra pauta sobre as pessoas. Cuidar de animais é cuidar das pessoas. Quantos por cento vocês imaginam da nossa população que a gente tem animais? Quase todo mundo. E do mesmo jeito que as pessoas não têm condições de pagar um exame particular para o filho, elas também não têm condições de pagar para o animal. Então, por isso que entidades desenvolvidas já têm modelo de estudo animal, porque isso é necessário. Claro que se a gente tivesse um avanço na conscientização, poderíamos trabalhar com o fato de você não pode ter, mas você não vai ter. Porque você vai trazer sofrimento ao animal. Mas nós ainda não estamos nesse ponto de conscientização e entendimento. Então, gente, as pessoas parecem de animais que elas não conseguem estudar. E quem vocês acham que ajuda essas pessoas? O município hoje não tem um serviço de atendimento, principalmente. Então, a gente precisa também investir na conscientização. Pode passar por isso mesmo. Mais relatos, pessoas que não têm condições de tratar os seus animais, que chegam para a gente implorando, me ajuda. A prefeitura não tem nada, eu não tenho condições de tratar isso. De onde eu vou buscar dinheiro? Quantos habitantes tem em Goiânia? E quantas pessoas fazem suporte a isso tudo? Cadela está no cio. É inadmissível uma cadela criar uma cidade que tem castração todos os dias. Então, infelizmente, eu vou ter que falar que esse é problema de gestão. Porque isso é o básico. Vocês estão, a prefeitura está desperdiçando dinheiro, porque ela tem um projeto de ouro nas mãos que não tem gestão. E vocês vão entender o motivo, porque simplesmente está faltando a designação de um funcionário para cumprir um programa que chama SED. Esse programa ele é exigido para o município, que é simplesmente ter um funcionário que faz a captura desses animais, esterilização, recuperação, trabalho e adoção e devolve eles para a rua. Então, enquanto eu tiver um funcionário designado para isso, eu posso colocar 100 vagas de castração. Só que os animais em situação de rua, como que eles vão ir lá para castrar? Não vai. Então, a gente não vai resolver o problema. Não adianta eu ter castração todos os dias se eu não tenho um funcionário específico para estar pegando esses animais e levando para castrar. Não, nunca vai resolver o problema. E quando eu falo dessas ações, a gente tem que entender a distrito e zona rural. Não adianta tratar o problema no centro da cidade. E a zona rural, a gente precisa de cumprir essas políticas. E eu ressalto, gente, que tudo que eu estou falando aqui não é um projeto que eu, Vanessa, estou criando. É simplesmente o que está na lei. É simplesmente o que está na lei, desenhado e mastigado para o município executar. A outra pauta que estava ali, eu preciso ressaltar, principalmente a gente tem essa força de nossos vereadores no mercado, eles já sabem falar disso e vai comprovar o posicionamento. Hoje, o nosso município de Moriaré, o nosso policiamento está impedido de agir devido à falha do município. E por que isso? Quando a gente se trata de maus tratos, existe a situação onde o policial vai agir. Mas o policial só consegue agir com efetividade se o município estiver fazendo a parte dele, que é um local para destinar esses animais. Então, hoje, presenciar um pouco, presenciar maus tratos. O vizinho dele está agredindo o animal, está espancando o animal, ele liga para o especialista, a polícia vai lá. Porque eu gostaria, inclusive, de agradecer o apoio policial que eu tenho recebido, está sendo de muita excelência, tanto ambiental, militar e civil. Então, já liga. Para a polícia, ela chega lá, constatou os fatos, a gente tem que recolher o animal e levar o cidadão em flagrante.
a polícia está impedida de agir, porque a nossa prefeitura não oferece local para receber esses animais. Então, hoje, o nosso policiamento, simplesmente ele não consegue agir por conta dessa falha no município. Tem que inventar um problema, não tem, é lei. É só fazer o caso. Legalmente, precisamos de um centro de passagem para situações transitórias dos animais. Então, esse caso aí do meio foi uma situação de flagrante, onde a polícia foi com toda a boa vontade de acompanhar, só que a gente não consegue efetivar a situação porque não tem para onde destinar esse animal. Pode passar, por gentileza. Hoje, o que nós, protetores, recebemos é isso aqui, ó. Não quero mais o meu animal, vou me mudar, vou viajar. Em casa, eu vou colocar na rua. Vem aqui pegar essa cadela com filhotes. Vem aqui, meu vizinho bate no animal e mantém ela na casa inteira. Vem para resolver. O animal simplesmente não tem dinheiro. Você pode recolher? Animal atropelado, ou envenenado. Vem para ajudar? Meu vizinho mudou e deixou animais dentro de casa. Como você recolher? Essas são as demandas e inúmeras outras coisas que nós, protetores, recebemos. E isso não é papel do protetor. Legalmente, o município precisa de um canal para registro de denúncias de maus tratos. Criar esse canal de forma efetiva, registrar, averiguar e tratar essas denúncias. Pode passar para a gente ver. E hoje, quando eu estou falando aqui legalmente, é porque isso realmente está na lei. Hoje nós temos a lei estadual 21.970, e ela rege, ela fala de tudo que isso foi reposicionado aqui. Só que a gente também tem uma lei municipal, então a gente tem um segundo peso no nosso município, onde a lei municipal ela enfatiza as coisas que está na região. Porque, teoricamente, a gente precisa da municipal, que já existe a estadual. Só que nós vamos além. O nosso município, a prefeitura assinou junto ao Ministério Público um TCT, que é um termo de compromisso, onde o município está fazendo um compromisso com a causa animal de executar todas essas exigências. Pessoal, isso não deveria ser um favor, porque, como eu estou dizendo, a gestão, se eu faço um e eu não faço outro, eu estou fazendo dinheiro fora. Como eu desejo para vocês essa questão, o município, os cidadãos que passam por esse programa de vacinação, só que não é efetivo. Então, fica adianta ter, não tem efetividade. E legalmente falando, a causa animal, ela é saúde única, ela está incluída na saúde. Então, nós precisamos ter esse olhar também. É legalmente em conjunto o bem-estar animal com o meio ambiente e com a Secretaria de Saúde. Hoje, a nossa situação no município é a seguinte: antes, o serviço oferecido em relação ao bem-estar animal era toda pautada na Secretaria de Saúde. Essa Secretaria de Saúde desmembrou muitos dos serviços para o meio ambiente. Até aí, beleza, porque eles vão trabalhar em conjunto. Então, essa parte eu penso humildemente muito na questão de vocês, que é onde eu vou clamar a vida de vocês, vocês precisam entender o que é que está acontecendo. Então, nós fizemos a divisão, beleza, não tem problema fazer, porque é bem interessante fazer essa divisão. Só que ela não avisou, ela não deu prazo, simplesmente cortou uns serviços que já eram poucos dos animais e das pessoas de Mulheré, e a Secretaria de Meio Ambiente, por ser uma secretaria nova, não tem estrutura de pessoal, não tem recurso financeiro. Eu recomendei para vocês no final. Simplesmente, antes a gente poderia ligar para os centros zoonoses e falar para uma cadela de recomenda e a Secretaria de Saúde, que está gerindo os centros zoonoses, iria recolher. Agora, isso é papel do meio ambiente. Gente, por que foi o papel do meio ambiente? Foi cada pessoa. Não tem recurso, não tem pessoal. Até grande porte, se vier um animal ali na pista, é da Secretaria do Meio Ambiente. Só que, simplesmente, jogar a responsabilidade do meio ambiente é na prática da adequação. E sofrendo essas consequências são os animais, que é o povo. Porque hoje, cortar alguns serviços que já não eram feitos de forma completa, a meio ambiente não tem estrutura. No próximo slide, que não é feito no município de Mulheré, eu quero deixar claro também que eu já estive em conversa com a secretária de Meio Ambiente e ela muito solista. De fato, a secretária, gente, eles querem fazer. Eles estão entendendo que é necessário, mas ela está se matando. Eu entendi. Está na lei, faz sentido, eu quero evoluir, mas eu não tenho pessoal, eu não tenho recurso. Então, olha só, a nossa situação atual hoje, nós temos a castração. Beleza? Só apenas
mais levados ao local. Então, o animal em situação de rua ele não é castrado, e os animais apriscos também, eu tenho uma situação de uma cadeira que ninguém consegue fazer. E eles têm medo de 6 em 6 meses é 12 piores na rua. Tem fazer alguns programas disso. Feira de adoção. Existe uma feira de adoção? Mas é algo que eu gostaria muito de oportunidade de até capacitação das pessoas. Se a gente falar a adoção, gente, é um ponto crucial do controle populacional. Se eu faço uma adoção sem entrevista, sem entender que aquele animal vai ser bem cuidado, eu vou estar daqui uns dias do meu problema voltando para a rua. Porque a pessoa adota achando que é bonitinho, e na hora que faz bagunça, ela abandona. Então, a questão da adoção mal feita, ela vai gerar mais problemas. Então, isso precisa ser muito bem monitorado. Tá? Pode passar no inglês? Estou finalizando, tá, pessoal? Então, hoje, todos esses itens em vermelho são os itens que estão na lei estadual, na lei municipal e no TCP assinado junto ao Ministério Público. Todos esses itens, o município não cumpre. E eu estou aqui me oferecendo para que todos aqueles, né, que estão em relação à capacitação, à estruturação, à disposição. Porque esse é o meu chamado de Deus. Eu realmente, a minha causa são os animais. Todos são seres, se a gente não lutar por eles, ninguém mais luta. Então, pessoal, a questão da capacitação que eu estou falando também é um tipo de não. Eu estudo, eu leio, eu corro atrás, eu converso com o deputado, eu converso com em outra cidade, eu olho a lei, eu troco ideias. Então, todos os formulários que eu uso hoje, tudo que eu tenho de capacitação, de orientação, não é fruto só de vivência, mas também fruto de muito estudo. Então, nós não temos no município, por causa do ciclo de acolhimento, transporte e adoção para os animais de pequenos e grandes porte. Porque, como eu disse, um exemplo, se a frente da rua, o animal estiver agonizando ali de dor, se o município tivesse o caso, o veterinário sobre aviso e ser acionado, esse animal destinado para o caso entrar em tratamento, o município e nós, enquanto parceiros da causa animal, iríamos trabalhar a adoção desse animal. Se ele não fosse adotado, na hora que ele tivesse recuperado, ele iria ser devolvido para o seu ponto de referência, porque hoje nós não falamos mais em abrigo, porque a superlotação vai passar o animal a ter uma vida horrorosa ali, sem nenhuma perspectiva. Então, é tratar, devolver saudável para a rua. Não é aquele monte de animal de rua, não. Se a gente faz a conscientização, se a gente faz a castração, não é para ter animal de rua. Não existe animal de rua. Ele foi jogado na rua, ele foi abandonado. Existe animal vítima de abandono. Não existe animal que nasceu na rua. Tudo começou de um ser humano cruel, sem caráter, que jogou na rua como se fosse lixo. E aí deu início a esse desejo. Então, nós não temos o CASA, nós não temos o programa SED, que, como eu disse, a castração é ineficiente se nós não temos essa pessoa destinada. Nós não temos acompanhamento hoje da adoção, em termos de entrevista, conscientização nas escolas e órgãos públicos. Porque há pouco tempo nós tivemos um caso de uma pessoa que trabalha na prefeitura e um órgão muito próximo do meio ambiente que abandonou o animal na porta da coleta. Então, enfim, a gente precisa de capacitação e orientação também no setor público, porque ali costuma estar as piores situações. Nós não temos o setor de recebimento de denúncia de maus tratos, e aí eu quero falar que não existe, para o Ministério Público, não existe agente de denúncia. É agente de saúde. E agente de saúde trata também a questão da causa animal. Porque dos pedidos que eu recebo, de 10 pedidos, 2 é caso de polícia. É gente cruel, sem caráter. 8 são casos sociais. São casos de pessoas acumuladoras, são casos de pessoas que não têm orientação, são casos de pessoas que não sabem como é que faz para ir no veterinário, que não têm acesso a essas coisas. Então, sim, o agente de saúde como um todo, quando ele vai na casa, ele tem que olhar a vida dele e preencher um formulário que se chama ESPOS, onde nesse formulário contempla as informações de animais. E quantos animais no caso? É castrado? É vacinado? Esse formulário tem que ser devolvido para a prefeitura para ele ser tratado. Então, se a gente trabalha a capacitação, pelo amor de Deus, dou um dia. Eu conversando com as pessoas, orientando, anotando, se a gente trabalha a capacitação,
olha quantos problemas eu poderia evitar. Porque eu não preciso esperar a denúncia chegar. A gente vai tratar o problema e não apagar o incêndio. Agora a gente está dentro da casa do cidadão para poder ver o que ele está precisando. Então, nós não temos a questão do setor de recebimento de denúncias e exploração de dados. Alguém que faz uma festa de aniversário sem saber quantos convidados vai? Somos chutômetros? Então, como é que eu preciso trata o bem-estar animal sem saber quantos mais a gente tem? Valores para a causa animal, que é saúde única e é do ambiente. Se a gente não sabe o que está ligando, tá? Então, precisamos urgente. Fiscais, tá? A questão de fiscais, gente, para o nosso município é extremamente importante. Primeiro que essa questão de averiguação das denúncias, como eu disse, ela é preventiva. Então, se o fiscal vai na casa da pessoa, ela vai identificar não só a questão de maus tratos, mas eu já terei casos em que a denúncia foi de maus tratos aos animais. E eu cheguei lá e nós tratamos com um abuso esportivo e também a motivação que apanhada. Então, nós tratamos animais, denúncias, machucadas, e questão social. A gente precisa dos fiscais atuando, pois, como eu disse, nem tudo é caso de polícia. E inteligente também, porque a secretaria não tem recursos, as multas administrativas é uma forma de ela ganhar recursos. Então, inclusive, a especialização e as multas administrativas que estão previstas na lei 5.108 já estão na lei, gente, porque isso é multa. Vai gerar dinheiro para a secretaria. A gente precisa ser explicado. O texto que eu falei, o banco de dados de tudo, não adianta mensurar, catalogar, que é o que deve ser feito, se eu não tiver um banco de dados efetivo para eu estar trabalhando nisso, e a capacitação de agentes. Pode passar e nós já vamos finalizar. Então, hoje, o meu